Resumo da novela A Terra Prometida, capítulo de terça-feira, 30 de abril de 2024. Por favor, pessoal, se você é novo e é inscrito no canal, não se esqueçam de comentar, compartilhar, deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre que eu postar um vídeo novo o YouTube possa te avisar. Leia descobre o plano de Samara e Tobias e Kemuel entra de vez na tenda deles e parabeniza Tobias. Tobias finge que estava querendo ajudar Aruna e Josué. Enquanto isso, Abu diz à princesa que ela está proibida de entrar no quarto do esconderijo onde está sua mãe e a sua avó, e que o seu pai, Adonisedeque, o chefe, disse para ele não deixar ela entrar. Mara e Racal começa a armar um plano para sequestrar o bebê de Raabe e Salmão, o Boaz. Então, Abu entra finalmente no quarto aonde está escondida a rainha e também a mãe de Adonisedeque depara com dois esqueletos e fica em choque com o que vê. Kemuel e Tobias conversam com Aruna e Josué. Então, Haniel e Tida fica muito triste em relembrar tudo o que aconteceu com Maqui e que ele morreu sendo fiel a Deus. Já Tobias enfrenta Zaqueu por Shaia e ele está disfarçado, dizendo que perdeu a memória. Mas isso será por pouco tempo, porque todos vão descobrir a verdade. Enquanto Adonisedeque diz à sua filha que não pode deixar ela entrar no quarto das princesas, mas já que ela quer, ele vai deixar. Enquanto isso, Zaqueu conversa com Tobias e garante a ele que não quer que ele fique perto de Shaia nem um segundo. Já Darda conversa com sua amiga. Adonisedeque está apreensivo e comunica a Abu para trazer imediatamente a taberneira a Ula naquele momento. A princesa está irritada e está perto de fazer qualquer loucura. Enquanto isso, Samara e Tobias estão muito contentes e diz que sua mãe não tem coragem de revelar a verdade e que ele está apenas disfarçando. Mas ele está muito enganado, porque a face de Tobias e Samara vai cair nos próximos capítulos e eles vão pagar por tudo. Enquanto Ula fica chocada com o pedido de casamento de Adonisedeque em público e ela está de romance com Mireu e promete não mudar de ideia e diz a ele que se for para morrer, vai morrer os dois. Já Salmão e Otniel foram mandados por Josué para ser espias em Jerusalém para trazer informações. Eles vão com um bando de pessoas escravizadas para Jerusalém e chicoteando várias pessoas. Enquanto isso, eles fingem ser de Jerusalém para entrar como espias, para levar informações para Gilgal. Então eles começam e diz: Senhores, senhores, nós viemos de muito longe, perto de Jerusalém. Nós não temos onde ficar. Então ele vê aquele pessoal todo escravizado e os guardiões dos portões finalmente olha para suas vestimentas e pergunta quem são eles. Eles explicam e eles mandam pegar a carruagem e entrar imediatamente. Otniel e Salmão, muito inteligentes, entram imediatamente e se deparam com um povo totalmente diferente com o que eles já tinham lidado. Adonisedeque promete a Ula que ela vai ter tudo e pede ela em casamento. Ula diz que vai pensar e que não pode dar uma resposta naquele momento. Boaz, o garotinho, está dormindo, enquanto Raabe está com seu filho. De repente, Racal arma um plano com Mara para sequestrar o garoto. Racal cai, ela ouve o barulho das crianças gritando por socorro, enquanto Mara corre na tenda para sequestrar o Boaz, o filho de Raabe e Salmão. Mas o plano de Mara vai dar errado. Então Raabe fica desesperada e pergunta a Racal cadê o filho dela que está ali. E ela fica chorando muito e gritando. Nos próximos capítulos, Tobias fica impressionado após Darda e Maia e Ana ficar
pensando que ele não se arrependeu, duvidar dele. Enquanto isso, Mireu e sua amiga se divertem e diz que está feliz. Já Otiniel e Salmon arranca muitas informações. Já Axa fica sabendo com Jéssica que o bebê de Rabi foi sequestrado e Jéssica salvará o bebê de Rabi. Mara será sequestrada, enquanto Samara será desmascarada em público por sua própria mãe, que não terá medo dela e nem de Tobias, e falará para Josué tudo e contará várias coisas. Já o rei ameaça Mireu e diz que ele vai ficar com Ula, mas Mireu garante que eles dois já estão juntos há muito tempo e o rei fica em choque. Ula pensa que vai se casar com Adonisedeque, está tomando seu banho para se casar nessa noite e muito mais. Ayude conversa com Mara. Ela se distrai e acaba saindo, armando um plano contra o Boaz, o bebê de Rabi. Enquanto isso, uma mulher hebreia está prestes a dar à luz, enquanto o rapaz diz que vai ficar tudo bem e que ela não se preocupe. Enquanto Mireu conversa com Ula e os dois apaixonados falam: Mireu, foi muito bom te conhecer um novo amor. Samara e Tobias, nesse capítulo, serão desmascarados. Então, Leia e Kemuel conversam com seus filhos e alerta Samara a não debochar de Tobias, que perdeu a memória. Racal conversa com Mara e diz que o feitiço só funcionará se ela sacrificar um sangue vivo e que não tem pecados, que é uma criança. Enquanto Temar conversa com a Adélia e os dois chegam até a se beijar. Ele pede ela em namoro e a Adélia cede aos desejos e diz que está apaixonada por ele e que ele é maravilhoso. E diz que, mas só depende de uma coisa, ele vai pedir a mão dela na frente de seu pai. Então o rapaz diz que sim. Enquanto isso, o Senhor está lá, mais contente do que nunca. Adélia chega com seu pretendente. Ele pergunta o que era que eles estavam fazendo sozinhos. Então Temar diz que quer namorar com Adélia e que está apaixonado por ela. E pede a sua permissão do pai dela. Ele diz que sim e os dois acabam se beijando. Adélia e Temar se beijam enquanto Samara armará um plano com Tobias para acabar definitivamente com Zaqueu e Aruna. Mas eu já te adianto em detalhes que Tobias será desmascarado e a farsa do esquecimento vai acabar nesse capítulo. Enquanto todos estão tristes com a morte de Maqui, principalmente o seu irmão, que não come há um dia. Então, Haniel pergunta por que ele não quer comer. Ele explica, enquanto Adonisedeque fica furioso e diz aos dois reis se ele vai aceitar a colisão de apoiar eles. A princesa diz que não, que quer cortar a cabeça deles. Eles falam que sim. Ela diz: ah não, eu queria cortar cabeças, faz tempo que aconteceu isso, papai. Então Adonisedeque fala: minha filha, mas isso é uma notícia muito boa. Mara, com sua ideia mirabolante, ela está dormindo com Ayude. Então ela levanta na madrugada e coloca o travesseiro. Ele começa a abraçar. Ela vê que já deu certo e foge para executar o plano. Enquanto a princesa conversa com Adonisedeque, ele diz que vai se casar com Ula e que é a última vez que Ula conta as histórias, deixando Ula em choque. A princesa também não gosta de nada. Enquanto Mireu pergunta o que é que Abu caçaria, ele diz que imediatamente para Ula ir até o reinado de Adonisedeque. Mireu abraça sua amiga e revela que ele beijou Ula e que os dois estão apaixonados. Enquanto Racal diz a Mara que tem que sacrificar o Boaz, como ela disse, tem que sequestrar um bebê e sacrificar para ela se tornar uma feiticeira de verdade. Enquanto Kemuel e Leia conversam com seus filhos. Ela diz para Kemuel, Leia fala que não acha muito, não acredita muito na mudança de Tobias. Enquanto isso, Ula é surpreendida com um pedido chocante em público de Adonisedeque. Ele diz que em breve vai se casar com ela e que vai executar a sua mulher e muito mais. Vocês verão nesse capítulo.
Então Adonisedeque chega perto de Ula e fala: minha deusa, você ainda vai ser rainha. Enquanto Tobias fala para Samara que Samara, qual é o seu plano? Samara diz que vai acabar com Aruna e já sabe o jeito e revela tudo. Mas Leia ouve tudo detrás da porta e finalmente a face de Tobias acaba. Leia observa toda a conversa, contando tudo antes. Leia fica de trás da cortina enquanto Samara conta o seu plano mirabolante. Ela vê tudo e diz: eu não acredito que vocês são capazes disso. Nos próximos capítulos, Josué diz que do jeito que lutou contra Ai e Jericó, vai proteger Aruna e que vai colocar espias para saber realmente como está ocorrendo as coisas. Caleb diz se vai ser preciso levar quantos. Josué diz que só 2. Enquanto isso, a princesa combina com Abu de fazer algo, tem que sequestrar Ula, fazer alguma coisa para que ela não se case com seu pai. Ula conta a Mireu que Adonisedeque se apaixonou por ela e pediu-a em casamento. Mireu fica furioso e diz que não vai deixar de forma alguma isso acontecer. Salmo avisa a Raabe que ele foi convocado por Josué a ser espia em Jerusalém. Ela diz que tem muito medo, mas que é uma honra. Otiniel fala para Axa que foi convidado por Josué e ela fica com muito medo e muito mais. A princesa, a filha de Adonisedeque, chega até a taberna de Ula e ameaça ela, dizendo que se ela tentar se casar com seu pai, ela a vai mandar arrancar seu pescoço. Ula diz que mande naquele momento, enfrenta a princesa. Enquanto Mireu e seus guerreiros de Jerusalém vão atacar Gilgal para sequestrar Aruna, Maquir doa sua vida para salvar Rune e uma cena emocionante. Maquir salva Rune e pede perdão na frente de todos. Uma flecha é transpassada em seu coração. Então Maquir diz: Rune, me perdoe por tudo. E diz a Livana que eu mudei. Então ele dá a sua vida e manda que Rune cuide de seus filhos, deixando Rune em choque. Ele diz: Maquir, acorda. Então Rune pede socorro e diz para todos os guerreiros: por favor, salvem Maquir. Ele é uma pessoa muito boa, salvou minha vida. Então Zaqueu pega em Maquir e vê seu fôlego e vê que ele morreu. Por culpa de Samara, 3 guerreiros hebreus foram mortos após os cananeus tentarem atacar Aruna para a sequestrarem. Samara fica em choque, tremendo as pernas. Ela diz que está. Enquanto os reis de Jerusalém discutem e diz a Adonisedeque por que foi que eles excluíram eles. Enquanto os 2 vilões dizem que vão primeiro se aliar com Adonisedeque para depois lhe dar o golpe. E assim vão lhe matar. Enquanto Josué acha estranho e pergunta a Aruna como foi que os cananeus a encontraram naquele lugar na oração. Samara chora e disfarça, porque foi ela que armou todo o plano para chamar Aruna. Enquanto isso, uma notícia chocante irá acontecer. Tirda e Aniel receberão uma notícia que Maquir morreu. Infelizmente, Josué não terá nem como dizer e falará que Maquir está morto, mas morreu como um guerreiro e salvou a vida de Rune e pediu perdão, enquanto Adonisedeque enfrenta sua filha ignorante. Ela diz para ele que não quer Ula, a taberneira, como a princesa. Então a rainha, Aniel diz: mas Maquir, meu filho, eu não acredito que meu filho morreu. Não é possível isso. Enquanto o rapaz diz que foi testemunha. Enquanto Leia conversa com Samara e diz que acha estranho porque Aruna foi até aquele lugar, sentir outro lugar mais perto. Enquanto a princesa diz que sua mãe pode ser até uma traidora, mas que ela é ainda sua esposa e que não vai aceitar de forma alguma outra mulher no seu lugar. Enquanto isso, Adonisedeque fala que ela não manda nele e começa a puxar a princesa e diz que sua mãe matou seu pai e o seu avô e que se fosse outro rei teria cortado seu pescoço há muito tempo.
Então Maia conversa com a Aruna e se despede dela e diz que foi uma honra conversar e ter um bom tempo com ela, enquanto Aniel conta para seu filho que seu irmão morreu. Já Livana fica em choque ao saber que Maqui salvou Rune e diz que se sente muito culpada por não acreditar no seu arrependimento. Então Rune diz para ela que Deus proteja ele, que ele vai para o céu. Enquanto nesse capítulo Tobias irá dar em cima de Shaya e será flagrado por Zaqueu. Nos próximos capítulos da novela, Samara e Tobias serão desmascarados, enquanto Adonisedec fica preocupado porque se apaixonou por Ula e a princesa não quer de forma alguma deixar ele se casar novamente e ter uma nova rainha. Abu conversa com Adonisedec. Mara e Cacau conversam sobre o feitiço de sacrificar uma criança. Enquanto isso, o rapaz conversa com Adélia, enquanto Mara planeja de sequestrar o bebê de Raabe. Diz que ela está se exaltando muito e que ela não vale nada. Josué fica preocupado e diz a Aruna que ela não pode sair de forma alguma da tenda, porque se a sequestrarem, é como se tivesse dado a guerra para os cananeus. Já Leia duvida das atitudes de Samara e Tobias. Tobias diz que tem que ser cauteloso e vai planejar com Samara de acabar de uma vez e matar Aruna e Zaqueu. Nesse capítulo, Aruna será mais protegida após Samara chegar desesperada e falar que os cananeus assaltaram ela, após levar para um lugar muito distante. Samara irá contar uma mentira grande e convencerá Aruna, só que Josué desconfiará e Caleb também. Enquanto isso, Aruna fica contente e diz para Samara como foi que tudo aconteceu. Josué manda ela explicar tudo e entrega um copo de água para que ela se acalme. Samara diz tudo como aconteceu, só que há uma versão mentirosa, enquanto Adonisedec corteja Ula e diz para Mireu ir naquele momento para Gilgal pegar Aruna. Enquanto isso, Ula não gosta nada do jeito que Adonisedec trata Mireu. Então ela fica no seu canto. Adonisedec diz: Mireu vai imediatamente agora, o que é que você quer saindo daqui? Mireu infelizmente sai. Então Adonisedec diz para Ula que quer conversar com ela. Mireu diz que dá sossegado para ele ir só à boca da noite, mas infelizmente ele vai naquele momento. Josué diz que a versão de Samara é muito estranha e que teve algumas coisas que ela contou que ele não acreditou. Enquanto isso, Samara conversa com Tobias e os dois diz que do jeito que ele está disfarçado, ele vai conseguir se vingar de Zaqueu. Enquanto Zareg conversa com Racal e diz que está cada dia mais apaixonado pelos hebreus e que o Deus dos hebreus é um Deus que tem poder, e ele diz que ele vai agradecer a ele por ter levado eles para ali e que eles não vão morrer. A princesa diz a Abu o que é que seu pai até aquele momento nunca chegou. Abu diz para a princesa que é porque teve um dos soldados que disse para ele que Adonisedec, o Supremo, foi até a taberna de Ula. Adonisedec, nos próximos capítulos, pedirá a Ula em casamento. Só que a princesa não deixará o seu pai se casar com a taberneira. Enquanto Samara conversa com Tobias e diz que o plano dele é genial e que nunca pensou que ele fosse capaz de tudo isso. Nos próximos capítulos, Samara tentará entregar Aruna para os cananeus de Jerusalém e Tobias tentará matar Zaqueu. Enquanto isso, Zareg conversa com Bogotai e diz para ele que tem cada dia mais fé nesse Deus. Já Leia conversa com sua filha e diz como tudo aconteceu e que até pensou que era castigo de Deus e que ela ficou muito nervosa. Enquanto Mireu sai e diz para Ula que tem que confessar uma coisa antes de partir, que ele está apaixonado por ela e que sente um amor imenso. Ula revela que é apaixonada por ele e os dois acabam se beijando de trás da taberna. Enquanto isso, nos próximos capítulos, Mireu e Ula fugirão e serão muito felizes e você verá tudo. Já no quarto das rainhas, Adonisedec entra
Ele diz para sua mãe que ela não tem capacidade de dizer para ele com quem ele vai se casar e que ele ama Ula, está apaixonado, enquanto milhares de soldados hebreus estão protegendo Aruna. Aruna conversa com Eloi e Samara, enquanto Adonisedeque fala a todos que precisa de uma nova rainha. Mara está muito revoltada porque o seu plano não deu certo e pede que Racal faça outro feitiço, que tem que separar Eloi imediatamente de Ioná, enquanto Racal diz para ela que tem que ter paciência. Os reis ficam discutindo e ele diz que não tem outra saída, tem que estar do lado de Adonisedeque, o Supremo, e que ele é muito poderoso. Então, os dois reis dizem que está com Adonisedeque e que não irá traí-lo. A rainha ficará apavorada e irá até a taberna de Ula e dirá a ela que o que é que ela quer com o pai dela, enquanto Ula diz que não sente nada por ele e que está apaixonada por Mireu. Mireu fica de trás de uma pedra, enquanto Aruna está com Samara. As duas estão ali enquanto Mireu aponta a espada para Aruna e diz que ela não tem como fugir. Então Samara dá um sorriso e fala para ele atacar Aruna. Nos próximos capítulos, a princesa irá longe e seu pai irá dar um empurrão nela e dizer que ela não manda nele, enquanto os dois reis ficam discutindo e diz que não sabe como vão escapar dali. Já a mulher começa a sentir dores e diz para sua amiga que não é nada, mas ela está perto de dar à luz. Alice diz a Raabe que Salmão foi também com os guerreiros. Já Tobias conversa com Shaya e quase beija ela, e Zaqueu flagra e muito mais.